Gente, o que eu quero falar com vocês é sobre reforma política. Esse é o nono vídeo sobre reforma política. Então nós já conversamos aqui sobre vários assuntos, demos uma pequena introdução, falamos sobre o voto proporcional, falamos sobre o voto distrital misto, falamos sobre o voto distrital, explicamos por que o voto proporcional reavaliado é a melhor alternativa, falamos do distrital, falamos de eleições para partidos, falamos de eleições gerais e várias coisas, né? Mas eu quero conversar com vocês hoje sobre o Senado, né? Sobre a questão do Senado. Quando lá em 1996 eu escrevi minha dissertação de mestrado, o Congresso Nacional Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, né? Por o meu mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, eu defendi uma ideia que era meio polêmica. Eu falava, vamos extinguir o Senado. Em vez do sistema ser bicameral, ou ter duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, vamos ter um sistema unicameral, né? Onde só tem a Câmara dos Deputados, né? E por que eu defendia isso? Porque eu achava o seguinte: ora, por exemplo, se São Paulo tem 70 deputados e devia ter mais, e Roraima tem 8 deputados e devia ter menos, né? O que já é uma distorção muito grande, né? Essa distorção ficava maior ainda com o Senado. Por quê? Porque no Senado a representação é igual entre todos os estados. Então você imagina, São Paulo tem 250 vezes a população de Roraima e vai ter os mesmos 3 senadores que Roraima. Não me parecia pertinente, não me parecia correto, né? E daí eu propus a extinção do Senado Federal. Só que hoje em dia eu não penso mais assim. Eu penso da seguinte forma, né? Da mesma forma que a população tem que ter a sua representação, né? Os estados federados, né? A gente vive numa federação, né? Então os estados federados, eles também têm que ter a sua representação, né? E um estado federado não pode valer mais do que outro. E aí a necessidade de se ter o Senado, né? Então hoje eu concordo que o Senado exista. Eu só chamo atenção para duas coisas, né? Talvez, como o Senado é um local onde se discute a federação, então as pautas que fossem votadas no Senado, elas fossem relativas ao Pacto Federativo. Por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária afeta os estados, né? Então tem a ver com o Pacto Federativo. Então seria no Senado, né? Enquanto a Câmara dos Deputados, ela trataria de pautas sociais, né? De pautas que não envolvem o Pacto Federativo, né? Por exemplo, uma reforma educacional, ela não é impactante diretamente para estado a estado, né? Ela diz respeito ao país como um todo, né? Então poderia ser da Câmara dos Deputados, né? E em alguns casos, não em todos, né? O Senado poderia funcionar como uma casa revisora, né? Da Câmara dos Deputados, ou seja, o que fosse aprovado na Câmara iria para uma revisão do Senado para ver se seria referendado ou rejeitado, né? Mas o Senado é importante de continuar existindo. Olha, eu falei para vocês aí no vídeo passado que deveria haver eleições gerais de 6 em 6 anos, né? Então o mandato dos senadores ele deveria ser de 6 em 6 anos também, né? Para quê? Para todos esses mandatos serem renovados juntos de 6 em 6 anos, né? Presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Todos eles serem renovados ao mesmo tempo, né? Só que o Senado, ele costuma ter um mandato maior para os senadores que os outros cargos, né? Então, se o entendimento for esse, né? Então que sejam 12 anos para os senadores, né? E aí nas eleições gerais teria a eleição que não teria disputa de cargo para o Senado e teria a eleição seguinte com disputa para o cargo do Senado. Enfim, a se debater, mas eu acho uma boa ideia. Mas em suma eu discordo do que eu pensava lá há 28 anos atrás, né? Eu acho que o Senado é necessário.
Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço aí pela assistência.